né? Estão pesados, quentes, tantas coisas acontecendo, e não é só o calor que tem nos exaurido, mas também as notícias, mortes maciças de tantas pessoas. Enfim, nós procuramos estar sempre atentos, mas também não só para ter a notícia, mas para estar intercedendo e pedirmos ao Senhor que Ele nos guarde na morada do Altíssimo. Grandes são as tragédias, mas nós sabemos que há uma promessa. E, coincidentemente ou não, porque é obra do Senhor, não é coincidência, é certeza, nós estamos aqui nos degustando o nosso entendimento, a nossa maneira de estarmos atentos à palavra com Isaías, que já antecipa, né, naqueles tempos, tudo que está acontecendo agora e que acontecia naquele momento, mas trazendo um ar de esperança, uma promessa. E hoje, desde a última vez que lemos a palavra, falava sobre o servo de Deus, né? E esse servo de Deus é a descrição perfeita do que é o nosso Senhor Jesus Cristo e como nós devemos nos espelhar nele. E hoje o capítulo 50, ele fala também desse servo, mas mostrando que esse servo será ultrajado, e ele também, ao ultrajado, ele será socorrido, ele é socorrido. Que nós possamos prestar bastante atenção nessa palavra, nessa meditação, porque o Senhor tem algo muito importante, assim como a Fabi animou os nossos corações, o Senhor vai nos animar a alma e o coração, e eu sei que, como disse aí, né, Benedita, isso será cura, porque a cura não é só física, ela é da alma, e quando a alma está sarada, o corpo responde também com cura. Então, vamos à leitura do capítulo 50. Acho que todo mundo se ajustou na cadeira e se preparou para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. E, como diz na palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça, ouça, medite e traga para a sua vida os mistérios e os ensinamentos dessa palavra, que, como foi dito, é Isaías, de número, capítulo 50, que começa dizendo, eu uso uma versão um pouco diferente de vocês, mais coloquial, mais direta. Então, diz assim, versículo 1, o Senhor Deus diz ao seu povo, será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem que manda embora a sua mulher? Então, onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar minhas dívidas? Não, vocês não foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder de salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão o céu, posso fazê-lo vestir roupa de luto. O sofrimento e a fidelidade do servo de Deus. Versículo 4. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba.
Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha, que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Versículo 10. Escutem vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo, um sofrimento horrível os espera. Até aqui a palavra do Senhor, que Deus nos abençoe e que Ele fale poderosamente através dessa palavra aos nossos corações, usando a Michele com sabedoria e inspiração dos céus. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu estou aqui derretendo, porque o calor está demais e eu tenho que ficar com a janela fechada por causa do barulho do trânsito. Mas consegui até o fim, e eu sei que agora eu vou poder ouvir e ver o frescor da tarde, se é que há, mas que o calor que nós vamos agora receber é o calor da palavra. Que Deus nos abençoe e guarde. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém, minha querida. Agora abra a janela, liga o ventilador e se refresca aí. Bom dia. Já começamos um dia assim, nesse calorão aqui no Rio, né? Então, o Senhor venha ser nosso refrigério, né? Vem nos refrescar. Mas, começando aqui a semana, bom dia, papai, bom dia, mulheres. E essa palavra que diz aí 50, né? Depois de uma semana de palavras que nós tivemos ali sobre o servo, sobre tantas lições que o Senhor nos deu, né? Nos capítulos anteriores. E aqui no capítulo 50, também ele vai nos mostrar assim, revelações, segredos, né? Para que a gente venha ser tomada esse ano de 2023, posicionamento, para que a gente venha entender cada vez mais o plano perfeito de Deus. E esses capítulos de Isaías, eles são muito assim, são muito explicativos. E eles abordam, né, muitos assuntos que a gente vai ter do início, lá, muitas vezes em Gênesis, Deuteronômio, vai falar de leis, e até, né, de Apocalipse também. E muitas vezes aqui, eu gostaria de pedir a vocês que, quando eu fico aqui explicando, porque a devocional não é a pregação lá da igreja, tá? A devocional é para que a gente venha aqui, nesse momento, fazer a leitura da palavra. Esse é o propósito aqui da mesa, da gente ler a palavra do Senhor, detalhe por detalhe, ter esse momento mais íntimo, né? De devocional mesmo, de ler e pedir essas explicações aqui da palavra, da gente aprofundar nas reflexões. Também não é um estudo, mas está entre ali, né, é uma passagem mais aprofundada da leitura, e pedir para o Espírito Santo nos revelar, né, sobre o que a palavra que está falando, para que a gente venha ter esse entendimento. Então, essa é a nossa jornada, é o nosso propósito aqui da mesa, fazer a leitura da palavra,
Então, se você, né, minha irmã, tiver alguma dificuldade no que geralmente eu estou fazendo a leitura, porque nós estamos fazendo isso juntas aqui. Então, o Senhor, eu fico aqui estudando, leio e tento fazer um resumo do que o Senhor me passou para que a gente venha aqui juntas, né? É, aprendermos cada vez mais, nos alimentarmos da palavra. Então, se você tiver alguma uma dúvida, não fique, pode me ligar e a gente conversa, a gente vai estudar juntas, tá bom? Então, aqui no capítulo 50, foi assim, quando eu fiz a leitura e fazendo ali alguns apontamentos, eu tive muitas surpresas e nós vamos aqui juntas entendermos aqui o versículo 1 aqui, nesse comecinho, do versículo 1 ao 3, nós vamos também fazer o restante, falando sobre bom servo, né, sobre fidelidade, mas vamos chamar agora uma atenção no versículo 1, que é sobre o propósito da aliança. Deus é imutável na sua palavra. Então, a gente iniciar essa semana aqui mergulhando no caráter inabalável, imutável de Deus. Então, a gente vai descobrir que o Senhor não é movido por impulsos, por emoções passageiras, né? Mas por sua palavra, por sua fidelidade. Então, Deus fala, ele é fiel, ele não vai voltar atrás, não é por emoções, não. Ele tem um plano, e desde o início, como nós vimos nos capítulos passados, ele tem um plano de redenção, porque o amor dele é incondicional, não é como o nosso amor volúpio. A gente vai falar sobre a volúpia aqui, que é movido por paixões. Não, Deus ele tem um plano perfeito. E Jesus é a autoridade máxima, porque ele viveu a obediência, ele é fiel. Que a gente não consegue viver nessa fidelidade constante. E ele, já sabendo disso, já se deu por nós, para quê? Para não ultrapassar a palavra dele que é fiel. Então, ele tornou-se o caminho de volta, né, para uma noiva que ele não desistiu de amar. E a gente vai ver agora porque ele vai falar, né, sobre o divórcio aqui, né? E ele vai abrir aqui logo num versículo, né, no começo desse capítulo, Deus falando assim: onde está a carta de divórcio da vossa mãe? Aí a gente fica assim, né? O que quer dizer com isso? Eu disse, quando eu leio a primeira vez assim, não entende nada, né? Então vamos lá. Lá, Israel, o Reino do Norte, recebeu a carta de divórcio. Então, a gente sabe ali que eram dois reinos, e a idolatria de Israel, né, pela sua infidelidade, ela escolheu um caminho em que o Senhor ele deu a carta de divórcio. Isso está lá em Jeremias 3, versículo 8. Se você tiver curiosidade, vai lá e lê, né, esse versículo que vai falar sobre isso, né? E por que Deus não deu ajudar? Deus deu a carta de divórcio a Israel, mas não deu ajudar, que também era infiel. Nesse versículo também vai falar, né, sobre essa infidelidade, que também. Então a gente vai falar assim, Deus ele tem preferência, né? Deus ele separa, é aquele Deus que gosta mais de um, ama mais de um, mais do outro, né? Deus ele abandona, aqui também vai falar sobre abandono. Mas quando a gente começa a entender o plano de Deus, a gente mergulha aqui, a gente vai ver assim um amor incondicional, um amor tão grande, né? Que vamos ver o amor dele a Israel. Um plano, ele não deu a carta de divórcio a Judá porque ele tinha um plano de redenção a Israel. Isso aqui traz para a gente, quando a gente vai mergulhar aqui nesse entendimento, a gente vai abrir aqui, nossa, Deus é esse, né? Deus de amor. Então, ele não deu a carta de divórcio a Judá, porque ele tinha um plano, e ele, sabendo que havia um decreto de morte pela desobediência.
E quando a gente vai lá estudar, né, a gente vai lá em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, e a gente vai ver a lei de divórcio. Então, a gente vai saber que Deus é fiel à sua própria lei. Deus é fiel à sua palavra. Porque lá na lei de divórcio, quando o homem repudiava a mulher, divorciava dela, ele não podia voltar atrás. Ele não podia ir lá, hoje eu não te quero mais, você não me serve mais, eu estou te repudiando. E o divórcio, a carta de divórcio, era um documento oficial, liberando essa mulher para que ela casasse com outro. E ele não podia aceitar ela de volta. E aí o Senhor fala ali para ajudar. Eu não te dei, eu não te liberei, não. Isso ainda é minha. E por que Deus manteve, né, Judá legalmente em suas mãos? Para preservar a linhagem de Jesus. Porque ele já tinha um plano, ele não já tinha dito lá, feito uma promessa. Quando ele fez essa promessa, ele já sabia o que ia acontecer. Então, ele não assinou o divórcio, né, que é a porta ali do repúdio, da separação, porque ele tinha um plano de reconciliação para que não fosse fechada pela própria lei. Ele guardou a noiva, mesmo sendo infiel, para que, através da morte de Cristo, o marido ele morre para libertar a noiva na antiga lei. Ela está lá em Romanos 7. Então, assim, quando ele vem com um novo decreto, né, ele está nos dando a chance, está dando a chance a Israel também, não só a Judá, mas também a Israel, de ter uma nova aliança, sem violar a santidade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, que plano perfeito é esse, né? Então, a fidelidade de Deus não é não é em dar a carta de divórcio, mas ele garantiu a oportunidade, e quando fala assim, a noiva ela fica livre, né? E ela fica livre para ela escolher. Então, assim, olha que quando a gente fala assim, quem quer aceitar Cristo, né, ou quem quer seguir o caminho de volta, é a noiva que tem ali, ela não é mais imposta, né? E sim, ela tem opção de escolha. Então, a escolha passa a ser individual, passa a ser nossa. Deus não nos força a um novo casamento, né? Ele nos oferece, através de Jesus, a chance de escolhermos aquele que nos escolheu primeiro. Hoje, nós, a igreja, somos a noiva que reconhece que, embora tenhamos agido como se estivéssemos divorciadas, o pecado nos distancia, né? A gente quebra a aliança quando a gente peca. E todo dia a gente peca. Todo dia a gente fala, todo dia a gente, ao invés da gente celebrar, a gente tem inveja, ao invés da gente falar bem, né, incentivar, a gente quer destruir. Então, assim, ao invés da gente ter um bons olhos, a gente tem maus olhos, ao invés da gente não colocar a mão, de não ir, gente, todo dia. E é uma luta interior, né? E o noivo, ele nunca abandonou. Ele está ali, né? Aquele que ele fez um novo decreto. Então, é um plano muito maior do que o entendimento humano, é um plano muito maior do que todo o amor, né, da Terra. É uma decisão que nós temos que tomar, não mais por merecimento, mas sim uma decisão de amor. Então, que a nossa vida, né, essa nossa caminhada é a resposta, né? Tem que ser a resposta de uma noiva que decide. A gente tem que firmar esse compromisso, mesmo que seja difícil, em decidir restaurar essa aliança. Não por obrigação, mas por entender que o noivo pagou um preço altíssimo para manter a porta aberta.
E a gente vai ver aqui, né, a partir do versículo 4, falando sobre o servo perfeito, porque ele foi perfeito. Para que esse plano de restauração funcionasse, a gente vê ali como o caráter de Jesus, né? Por isso que a gente tem que querer ser semelhante a ele. Porque ele teve que ser o servo perfeito, e Deus teve que se mostrar o servo perfeito. Ah, mas é fácil para Deus, ele passou por tudo isso, ainda mais, ele foi injustiçado. Então, Jesus submetia, né? A gente vê aqui que vai falar, que a palavra ela vai falando, que Jesus submetia a todas as manhãs a ouvir o Pai. Então, sua fidelidade era alimentada a ouvir, não a falar, 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 falar. E Deus sabe, mas ele queria ouvir uma intimidade, relacionamento. E ali a gente percebe que só tem autoridade para falar ao cansado, como a gente vê aqui na palavra, quem teve primeiro a disciplina de ouvir no secreto. Foi construído. Então, assim, que a nossa fidelidade, ela depende de quanto nosso ouvido está preparada, né, para ouvir a voz de Deus, antes de ouvirmos a voz do mundo. É fácil a gente ouvir a voz do mundo. Quando ouvir a voz de Deus, nem sempre a gente vai ter a resposta, a gente vai anular a voz dele, né? E a gente vai percebendo o quê? Que a nossa fidelidade, a gente tem que estar muito, nossa fidelidade tem que estar além das emoções. E isso aí vem martelando no meu coração, antes mesmo de eu ler essa palavra, o Senhor, o Espírito Santo ele já vai preparando, né? E ali a gente vai amadurecendo para entender essa palavra aqui. Fidelidade além das emoções. O que fazemos quando a paixão termina, né? Quando a gente está naquele estado ali, eu não estou sentindo nada. Aí é um ponto crucial para a nossa vida, para a gente procurar a volúpia. E essa palavra volúpia ficou na minha mente, assim, sem eu não tinha muito entendimento do que significava volúpia, né? E volúpia, emoções, o Senhor vai ministrando, depois quando a gente vai lendo a palavra, as coisas vão se encaixando no que o Senhor quer nos passar. E fazendo aqui uma conexão com o versículo 11, da volúpia com as centelhas próprias, né? Lá no versículo 11, é um aviso severo contra a volúpia espiritual. Deus fala que aquele que acendem fogo e se cercam de centelhas. Então, a volúpia é esse esforço humano, né, de tentar fabricar o próprio fogo, né? Está ali sempre em busca de emoções. Quando a presença de Deus não é sentida, quando você está numa razão dia a dia ali, você está, sabe, no estado normal. Então, assim, como gostaríamos, né, de ter a sensação de busca desse entendimento. Então, a gente vai buscar novas coisas. Doutrinas nesse modismo, né, ou experiências puramente sensoriais, para substituir uma comunhão real. E comunhão real é quando você está assim, e muitas vezes a gente não está sentindo essas paixões, esse amor, vontade, é fazer mesmo sem vontade, é querer ser fiel mesmo quando Jesus ele se mostrava ali. Então, assim, é mostrar ser fiel mesmo quando não há razão para a fidelidade. Jesus, ele mostrou isso. Havia razão para ele continuar sendo fiel, né, o servo fiel, que a gente vai continuar falando, sendo servo fiel para aquela noiva tão infiel. Não, muitas vezes vou dar o troco. Senhor, vem com a sua ira, com a sua espada, destrói todo mundo. Mas esse não era o pensamento, não era o caráter de Cristo.
Então, para que a gente venha aqui, né, fazer esse parâmetro, a gente parar um pouquinho, porque o resultado da volúpia, né, desse prazer, está sempre ali, a carne, a vontade, a paixão, ela é insaciável, né? E isso leva, como a gente viu lá nos capítulos anteriores, de carregar o fardo, muitas vezes isso leva ao cansaço, né? Então, a gente corre atrás do próprio prazer. Então, a gente acaba deitando, né? Ficando cansado e com dor. Esse é o resultado da volúpia. E então a gente parar aqui para pensar. A fidelidade, então é o remédio, né, para a volúpia. Então, quando a gente pensa sobre a batalha entre o espírito, que é a constante, e a alma, que é faminta por sensações, a gente vê o mundo hoje, né? Tá ali em busca, 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 e fica o quê? Vazio, insaciável, porque nunca vai se alimentar. Quando a gente pensa assim, se você der hoje, né, muitos estudiosos falam, se você der muito brinquedo ao seu filho, ele vai perder interesse por todos. Agora você vai dá um para ele brincar só com aquele. E ali ele vai construir o imaginário, ele vai brincar, ele vai criar várias situações com aquele um. Agora, com vários, ele não tem ali. Então, a volúpia, ela, imagina, com a criança é dessa forma, não tem ali uma sensação de construção, é a mesma coisa com nós, com a gente, né? A volúpia, ela não se refere apenas ao desejo sexual, mas a uma embriaguez dos sentidos. Aquele desejo insaciável por novidades, por arrepios, por prazer imediatos, por uma fé que me faça sentir bem ao tempo todo. Então, enquanto a volúpia quer consumir, a fidelidade quer construir. Então, para que a gente possa argumentar, né? Ah, mas Deus é meu pai, ele me dá tudo, a palavra fala que ele vai me dar tudo, eu vou ser feliz, né? Que eu quero. Esse não é o pensamento do pai, porque um pai, ele disciplina, como nós falamos ali da criança, né? Imagina um pai que nos dá tudo, que a gente pensa ali, vai nos tornar mimado, ele não vai nos fortalecer, não é um pai que protege. E a gente vê aqui Jesus, a gente vê no caráter de Jesus, que Jesus, algumas vezes, ele mostra ali a humanidade, né, de não querer, que a sua carne que não queria passar pela dor, não queria fazer algumas coisas, mas Jesus não foi para a cruz no estado de volúpia, ou de êxtase emocional. Ele foi ali, a gente vê, ele foi em agonia, ele foi em tristeza, né? Mas ele se manteve fiel. Ele se manteve fiel ao Pai por amor a nós. Ser fiel quando as emoções se apagam, quando a gente não tem desejo, quando a gente não tem vontade, é o maior teste de amor. É o momento em que provamos que amamos o noivo, não apenas os sentimentos que o noivo nos proporciona. A noiva, né, como a gente fala aqui de Judá, né, volta. E ela precisa aprender que a aliança é feita, né, de palavra empenhada e não de paixão passageira. É de aceitar, é voluntário, Senhor não mais impõe. Então, a volúpia, ela torna as relações com Deus e com o próximo descartáveis. Né? A gente, eu não senti bem aqui, eu vou trocar. Se não me dá mais prazer, eu troco. Deixa eu ver se troca-troca o tempo todo. Ficou tão vulgar, né? Descartável mesmo. Se a igreja não me emociona mais, eu saio. Então, assim, são pensamentos que a gente tem que ter do que a gente, se realmente está acontecendo conosco, né? Jesus, ao contrário, olha para a noiva que falhou e diz:
Eu não te dei carta de divórcio. Eu não te abandonei. Ele é fiel mesmo quando nós somos levados, né, por esse desejo, por essa volúpia. Ele nos chama para sair da infantilidade dos sentimentos e entrar na estabilidade do seu reino. A gente tem que pensar agora, decidir, né? Decidir além dos nossos sentimentos, das nossas emoções, decidir com razão. Jesus, ele colocou o seu rosto, né, sua face, e ele ofereceu as costas e as faces da dor porque ele sentia vontade, né? Porque ele não sentia vontade, mas porque ele decidiu ser fiel, porque a vontade dele a gente vê ali quantas vezes, Senhor, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. E ele tinha ali, ele mostrava a humanidade dele, mas ele decidiu ser fiel. Então, a fidelidade real é o que sobra quando o desejo desaparece e a rotina, né, da fé chega. Somos forte suficiente para permanecer, né, quando esses sentimentos vão embora. Então, a fidelidade racional, ser fiel não é sentir, né, não é sentir vontade, é decidir, permanecer. A paixão apagou quando o desejo desaparece, quando a igreja não causa mais arrepio. A fidelidade de Jesus nos prova na cruz que a nossa fé é provada, né? E nos dias de tédio, de silêncio. Ele se manteve a face mais firme, né? Para nos resgatar, para nos manter, para que a gente tenha referência dele, para que a gente decida honrá-lo. E para terminar aqui, outro pensamento, e que esse capítulo ele vai nos fazer refletir, como ele é forte, né? Que é sobre Salvador e mensageira, né? É uma comparação entre o Salvador e, né, a mensagem de Salvador, pão da vida, e sobre aqueles que buscam só um milagre, aqueles que buscam pelo Salvador ou aqueles que buscam pelo milagreiro. Então, assim, a gente parar aqui para pensar, né? E que está lá em João 6, que muitos buscavam a Deus, né? Porque queriam um milagre. O pão que saciava o estômago, né? E sinais visíveis de milagre. E ontem a gente estava até meditando sobre uma palavra na pregação, sobre isso. Porque o Senhor, ele afastou o cego, né? Depois daquela palavra que fala sobre o cego de Jericó, não, tem o cego de Jericó e o outro cego que estava no templo. E por que que o Jesus ele faz sinal visíveis, que era para salvar aquele povo lá, e o outro ele faz um milagre no secreto. Porque aquele povo ali, ele já estava ali só buscando milagre, né? E o Senhor, muitas vezes, ele faz milagre no secreto, porque o povo ele tem que acreditar no Senhor, no Salvador, independente se ele passa aquele milagre que a gente espera, que a gente fica ordenando, coloque sua mão para que ele veja, né? E o Senhor, ele não trabalha dessa forma. E o que acontece com isso, né? Quando o milagreiro não faz o que aqueles que se dizem, né, que estão seguidores, quando o milagreiro para de fazer os milagres e começa a exigir o compromisso de noiva. E o que aconteceu com aquele povo? Eles escolheram Barrabás. E nós estamos fazendo isso. Nossa, quando o milagre, né? Quando o nosso milagre não acontece, quando aquilo que a gente espera não acontece, a gente muda, e nós estamos tendo ali, né? Volúpias de escolher outro lugar, de escolher onde a gente permanece fiel. Então, a gente tem que ser fiel a Jesus e segui-lo pelo que ele é. A gente viu ali o plano, a gente entendeu esse
plano maravilhoso de Deus, mesmo em nossas infidelidades, né? Porque Ele é nosso Salvador, Ele é pão da vida, né? Fonte de água inesgotável. E não apenas pelo que Ele faz, né? Pelo milagre. A verdadeira noiva não ama o noivo pelos seus presentes, mas pela presença dele, pelo que ele representa. Então, confiar no nome, no meio às trevas, que no finalzinho da palavra, né, ele vai falar sobre isso. Então, naqueles momentos que a gente se sente abandonada, a gente não sente nada, para que a gente não venha fabricar nossa própria luz, para que a gente não tente trocar a falta de emoções, né, por centelhas humanas, novas distrações, paixões passageiras, porque isso nos leva à dor. Então, se a gente anda ali meio confusa, né, meio ali, confiar no nome de Jesus, no caráter do Senhor, na fidelidade, em meio desses vazios, quem vai nos preencher, né, é o Senhor. Fidelidade se firma no que Ele prometeu, e não no que a gente está sentindo hoje, porque nossas emoções são falhas. Então, pedir a Ele, né, gratidão, porque Ele nos deu uma aliança. Ele nunca, né, por Ele ter nos dado essa oportunidade de uma nova aliança nele, através de Jesus. E a gente escolher hoje, né, a gente tem esse livre acesso de escolher ser noiva dele, ser restaurada, quando a gente assumir essa aliança aqui, e respeitar essa aliança por amor, não pelo que ele faz, não pelos milagres, pelo amor dele, pelo sacrifício dele. E que a nossa fidelidade, né, seja uma decisão racional firme, inabalável, e não pelas nossas oscilações emocionais. Então, que a fidelidade dele, para que a gente venha lembrar, né, louvar a ele, porque a fidelidade dele é imutável. Agradecer a ele por ele ser esse marido fiel. A gente lembra lá em Ezequiel, né, daquela mulher e daquele marido. Então, ele foi o marido fiel, para que a gente pudesse voltar para casa. Então, para que ele venha despertar nossos ouvidos a cada manhã, como está fazendo hoje, e para que a gente não seja como a multidão, que apenas quer o milagre, mas que a gente seja noiva, que deseja a face dele, né? Que a gente seja essa noiva que ele tanto ama. Então, vamos descansar no amor dele. Amém? A mensagem forte, já falei aqui, se você tiver alguma dúvida, para que a gente possa compartilhar juntas aqui, pode nos chamar, me ligar e a gente fala. Agora eu vou deixar aqui com a irmã Maria. Irmã Maria, minha querida, está com a oportunidade, depois com a Fabi. Está com a oportunidade, irmã Maria. Tá bom, obrigada. Ô, Michele, eu estava aqui não querendo polemizar nem trazer nenhuma divisão ou diferença, mas depois, em off, nós iremos conversar, porque uma coisa inicial que você falou com nós estarmos aqui lendo a palavra, que o propósito da mesa é ler a palavra. Mas eu acho que ela ultrapassou pela fome que nós temos de Deus. E a gente não deve se furtar, porque a cada dia ele tem capacitado você, tem capacitado a tantas pessoas aqui, a mulheres, porque não é só ler a palavra. Se fosse ler só a palavra, a gente abria no capítulo, lia de cabo a rabo, acabou. Mas a gente é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque nós precisamos ter essa liberdade de ler a Bíblia, porque é um privilégio. Quantos estão aí sendo enganados, está distorcida a palavra,
porque não leem e não tem ninguém para explicar. Eu, talvez pelo vício do magistério, porque durante muitos anos fui professora, a minha carreira foi toda fundada em letras, em textos, e, enfim, não digo isso para minha grandeza, mas foi um privilégio que Deus me deu. E você pode ter certeza, é uma evolução espiritual que nós temos a cada manhã, tendo a oportunidade, porque você não é irresponsável, você pesquisa, você lê. Eu também tenho o maior cuidado com tudo que falo e vejo muita coerência em tudo que é apresentado aqui, até mesmo uma palminha que é dada no momento certo, um coraçãozinho que move quando a palavra toca. Então, fique tranquila, porque a evolução é uma coisa natural da humanidade. Eu, quando continuei aqui nessa caminhada com vocês, avivou muito o meu coração, porque quanto mais a gente se enche da palavra de Deus, a gente tem a escuta, ou a gente tenta entender o texto, porque é assim, né? A gente ensina o aluno e, às vezes, ele não entende o texto. E o professor, né? Não estou fazendo uma comparação, né? Mas tentando me explicar, ele vai e coloca algumas abordagens que ele pesquisou, que ele treinou. Então, quando eu comecei com vocês, a gente sente uma evolução na mesa que vai continuar, é uma coisa natural, porque ler o texto por ler, a gente pode cada um pegar e ler a palavra, mas essa riqueza que ele nos empresta, e eu me lembrei que quando eu era mais jovem e depois na igreja, nós tínhamos classe de escola dominical, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. E naquele tempo havia um fortalecimento muito grande dos evangélicos, das pessoas que serviam a Deus, porque a palavra era mastigada, era examinada, e talvez eu, pelo meu temperamento, eu me exceda nos meus comentários e ultrapasse horário e pensamentos, mas é porque eu venho numa linhagem de escola dominical e vejo que é um privilégio ter a mesa, porque muita gente nem abre a Bíblia, nem faz. E aqui toda manhã a gente tem essa oportunidade. E a gente vê também, de maneira muito especial, a evolução de cada uma de nós, né? Eu, como a mais velha, a mais impulsiva, mas vejo você, vejo Fabi, vejo Rebeca, que eu mandei até um áudio elogiando a entrada dela, porque a palavra diz: ide fazer discípulos. E quando a gente não aborda e estimula a pessoa a ler, a falar, ela não se torna discípulo, né? Então, eu tenho até hoje coleções aqui de pão diário. E eu sou muito pretensiosa, me perdoe, Senhor, me perdoe, minhas irmãs. Eu considero essas nossas manhãs como se fosse a leitura do pão diário. Quem é das antigas ou quem é crente de tradicional sabe que o pão diário é isso que a gente faz aqui. A gente observa a palavra, a gente investiga, você, principalmente, se esforça, e não é fácil investigar. E depois, eu acho que, após a leitura, você aplica a palavra, eu aplico a palavra, e a gente, no final, ora. Por que isso? Porque é uma forma da gente acessar essa palavra que está tão, assim, perdida, porque a gente não vê hoje em dia, a gente só vê movimentos de cura, movimentos de coach, movimentos de pastores que revelam, enfim, e nós estamos aqui sendo crentes raiz. Então, Michele, eu não quero polemizar, a gente pode conversar, porque o nome é a mesa, a gente coloca as questões na mesa e vai falando e ouvindo, né? Mas, então, eu quero me desculpar com os meus excessos, mas é porque eu tenho esse olhar, como você teve esse outro. Mas tenha certeza, minha amada, que a mesa não é a mesma que nasceu com você e a Beth. Ela cresceu, ela está indo, ela está frutificando, ela está ganhando força. E aí a gente, através da misericórdia do Senhor e da sua dedicação, e da dedicação de todos que estão aqui todas as manhãs,
A gente está tendo a oportunidade de ver a palavra pura, pura, sem nenhuma interferência, sem nenhum perfume, nem paetê. Ela é verdadeira, às vezes dura, como é no dia de hoje, mas isso nos abre os olhos para a gente não cair nesses modismos, nos enganos que estão acontecendo aí, né? E o homem se apropriando dele, dono da verdade. Às vezes você ouve uma pregação, você fica escandalizada, porque foge completamente aquilo que a palavra de Deus diz. É o ego, é a vaidade do homem, é bem articulado, prega bem, aí ele mistura com filosofia, com isso, com aquilo, e vira uma mistura que é difícil da gente digerir. Então, você sabe que eu sou muito verdadeira e gosto muito, por isso permaneço na mesa, e eu queria deixar esse esclarecimento, porque, às vezes, a gente fica assim, insegura, né, com um ou outro comentário, e eu também tenho que me alinhar àquilo que é a mesa, mas eu, agora, conversando com você, eu tento justificar e falar o que eu sinto, por isso que eu explano, tento tanto falar dessa palavra que eu sou apaixonada. Mas, feitas essas considerações, você já esmiuçou, né, o texto, porque você não se restringiu só a ler, você explicou, explanou que ajuda, o que faz bem à mesa, e por isso ela está dando certo, oh, glória! Então, a mistura dos nossos sentimentos e a exortação da palavra, elas são palavras proféticas, né? E aqui na mesa, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós temos tido palavras proféticas. E nessas palavras proféticas, como a de hoje, nós estamos vendo o caráter do sofrimento de Jesus. Então, quais diferenças de pensamentos, ideias, comportamentos que a gente lance sobre Jesus? O nosso cansaço, o que não entendemos, a linhagem ou a linha daquilo que faremos, que estamos fazendo, vamos lançar sobre ele. Mas que, por favor, Senhor, permaneça conosco, ajude-nos a continuar nessa saga que nasceu no coração da Beth e da Michele, porque, Senhor, elas estão sequiosas como nós estamos de Ti, e a gente pede que o Senhor, o Teu Espírito Santo, vá alinhando o verdadeiro caminhar, o verdadeiro fazer, mas o mais importante, venha nos consolar, Senhor, venha nos reavivar na nossa memória as promessas, a comunhão e a tolerância e o amor, porque o amor é garantia. Quando eu falo isso, eu falo com uma mãe carinhosa, uma avó carinhosa, para a Michele, para todas da mesa. E outras terão também outras abordagens, outros olhares, porque isso é a riqueza. Mas o que esse olhar ou essa opinião não pode deixar de acontecer é na essência da palavra. E isso, graças a Deus, tem acontecido aqui, ninguém tem acrescentado nada, nem retirado nada. Então, Michele, é com carinho que eu, ao invés do comentário do texto, eu falo desse comentário, porque eu vejo o seu esforço, da Fabi, de tantas que estão aqui, em estar na mesa com o Pai. E, com certeza, o Pai está na nossa mesa todas as manhãs. Então, era isso que eu queria acrescentar. Eu fui tão obediente que, 8h30. Eu agora tenho um relógio aqui que não me deixa falar demais. Mas receba o meu abraço, o meu carinho, e que Deus abençoe cada mulher aqui presente. E a liberdade do Senhor é a nossa força, né? E por isso eu me exibi, não, eu me pronunciei dessa maneira, porque eu fico atenta, né? Eu me dou inteira quando eu estou aqui na mesa. E aí a gente pode... e tem essa liberdade, né? Porque em Cristo Jesus nós somos livres. Então, seja abraçada, eu sei do seu esforço, do seu entendimento, do seu compromisso, como de todos que estão, e fico grata a Deus, porque Vento Novo está chegando, com Fabi, com Rebeca, que estão saindo de trás, né? De trás das cortinas e vindo para o meio para ajudar nessa caminhada, e que o Senhor levante outras,
porque a finalidade da mesa é essa. Deus abençoe e obrigada, Michele. Fica na paz. Dona Conceição, ora para a gente terminar, aproveitar aí mais uns 2 minutinhos da senhora e a gente encerra, tá bom? Tá bom, tá bom. Soberano e amado Deus, que a nossa vida, Senhor, todas as manhãs colocadas no altar, através da escuta, que ela produza frutos e efeitos. Porque, Senhor, o que nos move é fazer a tua vontade, é servir, é obedecer, é entender e purificar os nossos pensamentos e os nossos lábios para estarmos, Senhor, proclamando a verdade, porque a verdade é que liberta. Obrigada, meu Deus e meu Pai, pela vida daquelas que estão à frente, aquelas que estão, Senhor, procurando fazer o melhor para ti. Então, recebe, Senhor, recebe a nossa gratidão, a nossa palavra lida, os sacrifícios, a alegria, as dissidências, mas recebe, Senhor, porque tudo é para ti. Colocamos no teu altar e alinhamos, Senhor, a tua vontade, que é maior e soberana. Senhor, se houve em mim falha ao comentar, Senhor, se houve em nós uma maneira de conduzir que não te agradou, alinha-nos, Senhor, a tua vontade, mas que o teu nome seja exaltado e permaneça, porque é uma oportunidade maravilhosa, todas as manhãs, lermos a tua palavra e meditarmos sobre ela. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, pedindo que esse dia quente seja inferior à quentura da nossa alma quando falamos das coisas dos céus. Em nome de Jesus, eu as abençoo, Senhor, na certeza de que, como tuas filhas, estão se alinhando ao teu querer e à tua vontade, e o Senhor fará muito, muito mais na vida de cada uma. Cura-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, e anda conosco. Ah, meu Deus, anda conosco, segura a nossa mão, alinha os nossos pensamentos aos teus pensamentos. É o que eu te peço, já te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, dona Conceição, perdão por interferir. Mas, mulheres, estamos encerradas. Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui para ler Isaías 51. Beijo, fiquem na paz. Deus abençoe. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Comigo. Oh,